É muito bom estar com vocês. O que dirá Alencar de Farias? Toda mulher merece ser amada. Toda mulher tem o direito de ser feliz, de ter momentos inesquecíveis em sua vida e como tem que ter. Toda mulher deve ser totalmente compreendida. Toda mulher merece ser muito e muito amada. Toda mulher tem o direito de ser feliz, de ter momentos inesquecíveis em sua vida e como tem. Toda mulher deve ser compreendida, amada e respeitada. Toda mulher merece um homem que a faça feliz, que dê a ela momentos felizes, que a faça sentir amada e única. Toda mulher merece um homem que entenda suas fases e saiba o que ela está sentindo sem ela sequer precisar falar. O que faça para ela o que ela quer sem ela tenha que pedir. Toda mulher merece um presente a qualquer momento, sem motivo. Um abraço, também um carinho. Quando menos espera, ela recebe essa surpresa. Toda mulher merece um elogio sem razão, um sorriso de alegria e de demonstração. Toda mulher merece ser ouvida, admirada, realizada e principalmente amada por toda a sua vida. Mais uma vez convido a todos vocês a sintonizarem a Rádio Variantes. É muito fácil. Você vai no Play Store e procure Rádio Variantes, levando, obviamente, a marca da nossa rádio para o seu smartphone e ouça uma programação dinâmica 24 horas por dia, não só para Pelotas, como para toda a Zona Sul e, obviamente, para todo mundo. Nós convidamos vocês. E convidamos, se quiser chegar no site da Rádio Variantes, aí você terá que chegar na barra de navegação e colocar radiovariantespelotas.com.br. Pelo site também você já consegue baixar o aplicativo para o seu smartphone. Conheça uma organização que é de Pelotas, com uma programação musical de todo o mundo, e notadamente música popular brasileira, e o importante, de todas as épocas. Estão todos convidados. Doutor João Manuel, que pergunta para abrir o programa. E o PT terminou? Não. O PT é uma organização partidária muito bem estruturada. Não é porque perdeu uma eleição que vai perder o foco. Há algumas pessoas dentro do PT que não têm trabalhado adequadamente, até dentro do próprio foco do PT. Eu acredito que a presidente do PT, ela corre por fora. Ela não está conseguindo encontrar-se com aquelas cabeças mais privilegiadas dentro do PT, que veem a perda de uma eleição como um passo que foi dado, que não alcançou os objetivos que tinha, mas que amanhã ou depois tem outras eleições. E que não pode, dessa maneira, passar a querer fazer um discurso, né, em que quer desabonar o que ganhou ou combater o que ganhou de maneira a não aprovar nada, a ser contra tudo, né, do que ter uma posição política
em que olhe o país, foque o país e caminhe de acordo com as necessidades desse país. Então, eu acho que o PT precisa internamente se acertar, mas que é um partido forte, com uma quantidade grande de seguidores. Já visto o resultado da eleição? Né? O resultado da eleição não foca apenas o eleitor do PT. Ali estavam também eleitores de outros partidos que estavam congregados. Inclusive o PDT participou daquela eleição final com muitos votos. Falando-se em PDT, que leva sempre aquela legenda forte do Brizola, né? Forte, que tem em alguns lugares um peso muito forte. Né? Então, a eleição em si, o número de eleitores que votaram no PT ou no candidato do PT, não quer dizer que seja um eleitorado cativo do PT. Sim. Mas o eleitorado cativo do PT é bastante grande. Sim. Provavelmente, dentro do partido, se focar simplesmente um partido, seja o maior contingente de eleitores. Mesmo com os problemas havidos. Sim. Entendeu? Falando em problemas, é por aí que eu vou. Você parte do princípio do que o que chamam de socialismo, que socialismo em outros países desenvolvidos é um socialismo capitalista, né? Meio complicado, mas essa é a verdade nos países desenvolvidos. O que chamam de socialismo aqui no Brasil e o que aconteceu com o Brasil, isso pelo menos parece que está provado, que a mídia já mostrou sobremaneira para todo o Brasil, para todo o mundo. Esse socialismo daqui, do PT, dos governos PT, aparelham um país de tal forma que eles conseguem surrupiar todo o dinheiro que existe para eles e seus pares e não se importando com mais ninguém. Eu estou fazendo essa colocação focado naquilo que a gente vê na imprensa, a gente vê nos blogs, a gente vê nos sites. Claro, a não ser os órgãos de imprensa que estão aí também dentro desse aparelhamento, beneficiados pela Lei Rouanet, com artistas aí que descaradamente fizeram campanha contra o presidente eleito. Mas todo mundo sabe por quê, inclusive os valores já foram divulgados na mídia, enfim. Você tem esse pensamento que eles aparelham para se completar ou não? Olha, o PT como governo, ele foi muito mais social-democracia do que um partido nitidamente de esquerda. Porque ele trabalhou uma política, inclusive de desenvolvimento econômico, apoiado sobre determinados empresários, os tais campeões, né? E que transferiu dinheiro para esses, seja do BNDES, do Banco do Brasil, até de fundos de pensão, enfim, etc., com a finalidade de criar um grupo econômico forte que desse base ao próprio partido. Então veja bem que aí o que acontece? Há um capitalismo por trás do processo político para manter o próprio desenvolvimento do partido. Né? Nunca ficou claro se a política do PT era uma política socialista, simplesmente socialista. A meu critério, era muito mais social-democracia do que propriamente socialismo nítido e puro. E dentro do socialismo, há várias vertentes. Né? O comunismo também se denomina socialismo. Sim. Já visto que estava no grupo de partidos. Marx, né? A teoria do Marx até falava que o primeiro passo para chegar ao comunismo é ultrapassar o socialismo, aplicar o socialismo, de maneira que houvesse uma reeducação de toda a sociedade para que o comunismo pudesse ser aplicado sem maiores problemas. Né? Só que isso aí é difícil de ser executado dentro de um processo democrático.
onde tem oposição, onde tem imprensa livre, onde existem vários setores que, não comungando com essas ideias, acabam atacando-a. Então isso complica a... Mas o PT, no poder, nunca agiu dessa forma. Nunca teve claramente a ideia de criar um socialismo que se tornasse maduro o suficiente para gerar um processo comunista dentro do país. Ele se aproximou mais das fontes de produção econômicas do que propriamente das bases populares, onde ele distribuiu benesses, mas benesses pouco significativas, criando dependentes, isso sim, para criar uma base política de votos para se manter no poder. Mas você, com essa colocação, me diz então que não acredita nesses milhões e milhões e milhões até bilhões de dinheiro que a imprensa prova concretamente que por linhas travessas daqui, por lá, ou não sei por aonde, acabaram indo parar na mão do bolso de essa cúpula alta do PT. Você acredita nisso ou você não acredita nisso? Aí está exatamente dentro daquela área em que eles pensaram na criação de um conjunto de pessoas com capacidade econômica para poder se manter no poder por muito tempo. Mas aí desviando e com subterfúgios e com maracutaias e com envolvimento... A gente nem pode dizer que não existiu porque as provas existem. E o Fernando Henrique? Que posição tem o Fernando Henrique que num determinado momento do seu governo parecia uma coisa e hoje se mostra assim totalmente solidário? Não assim abertamente, mas através de subterfúgios e janelas deixadas nas suas colocações, nas suas palavras, que ele, até certo ponto, se agarra bem na mãozinha do Lula e seus amigos. Mas o Fernando Henrique e o Lula foram, em certo momento da história política do Brasil, parceiros. Por quê? Interessante. Porque o Fernando Henrique também é um social-democrata. O PSDB é um partido social-democrata. Quem carimba o PSD como de direita é a oposição do PSDB. Mas os tradicionais políticos do PSDB são basicamente social-democratas. Então, eles não estão muito longe da política que o PT vinha aplicando, de certa maneira, né? Então, o que acontece? O PSDB também procurou um desenvolvimento econômico focado, de certa maneira, em uma parte de distribuição de renda, enfim, projetos sociais. O PT radicalizou, se aprofundou nisso, mas se baseou naquilo que o PSDB tinha feito. Então, o Bolsa Família foi o resultado da união de várias bolsas que existiam no governo do PSDB, no governo do Fernando Henrique. Então, se observar, em certos aspectos, as duas participações políticas desses partidos se encontram. Eu acho que o grande erro que foi feito foi transformar o PSDB em inimigo do PT. Estaria mais forte o PT? Teria sido mais forte o PT? Os dois estariam mais fortes se tivessem conjugado esforços. Desde o início. Professor e doutor João Manuel, na sua vivência como historiador, como professor, usando o poder da síntese, por gentileza, o que serve mesmo para o Brasil é essa linha de socialismo misturada com comunismo e tudo mais, ou é realmente uma linha capitalista para que nós possamos deslanchar o país? O Brasil é um país tão rico,
tão invejado até certos pontos por países desenvolvidos e com uma riqueza em todos os sentidos, que serve para nós, na verdade? Eu, politicamente, sou liberal social. Isto é, um liberalismo baseado nas necessidades sociais do país. É difícil de compor isso, né? Não. Como é que se trabalha isso? Desenvolve-se economicamente a nação e se proporciona uma elevação das condições da sociedade, no geral. Através de quê? De um desenvolvimento da educação, que essa base educacional é que vai permitir que as pessoas trabalhem, porque hoje, com o passar do tempo, cada vez o trabalho se qualifica e as pessoas têm que estar preparadas para o trabalho. Então, a educação é fundamental nisso. Ela é elemento-chave para o desenvolvimento social. Sem ela, não existe desenvolvimento social. É a base, né? É a base. É a base. Por outro lado, também é ela que afasta as pessoas da violência. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Reconhece que o outro tem direitos, como a gente tem direitos. E esses direitos têm que trabalhar juntos para chegarem a alguma coisa que estabeleça na sociedade um equilíbrio social. Então, isso não está muito longe da social-democracia também. Por isso, vamos dizer, nos Estados Unidos, quem é liberal é considerado de esquerda. No Brasil é considerado de direita, né? Mas isso são carimbos que os partidos põem nos outros por interesses partidários. Essas carimbagens, elas não são um processo de formação política, de se conhecer bem o que os outros pensam, mas a necessidade de carimbar os outros para que o eleitor se afaste daquilo. Professor João Manuel Peio, advogado, historiador, escritor, conosco, como sempre, ilustrando sobremaneira a nossa programação. O programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Vem aí o Guia do Autista. Observem os senhores que, infelizmente, as notícias do mundo inteiro dizem que o autismo vem aumentando consideravelmente no mundo e, consequentemente, ano a ano vai aumentar. As literaturas sobre autismo existem e como existem, mas, na verdade, um guia como proceder, como interagir com um autista na sua residência ou em uma sala de aula, quando ele entra em algum momento de intempestade, ninguém sabe. Isso ninguém sabe. Então, procure se informar, porque já em seguida estará à disposição não só de todos os professores que têm que lidarem com o autista, quer no ensino municipal, quer no ensino estadual, e infelizmente aquela mãe que tem um filho autista. Como interagir em várias e várias situações que acontecem na prática da vida de um autista. Aí você vai saber como agir naquele momento.
Valdoir, na verdade aqui se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, cara, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da C Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos, Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735. É no escritório comercial ou residencial que passamos longas horas do dia. Por isso, planeje bem os móveis e detalhes. O alcance da Desmóvel está além dos móveis de escritório, divisórias e cortinas, que é uma tradição, chegando na sua residência nos móveis sob medida. Desmóvel, máquinas e móveis para escritório. 7 de setembro, 264, fone 3227-3035. O Shopping dos Biquínis está no mercado há 20 anos e desde sempre foi referência em moda praia, agregando qualidade, conforto e beleza ao seu dia a dia. Venha nos visitar na Galeria Central, loja 106, bem ali no calçadão da Andrade Neves, e garanta looks incríveis para seu verão. Temos várias opções de biquínis, suquínis, maiôs e plus size. Shopping dos Biquínis. Professor João Manuel Peio, advogado, historiador, escritor, já com vários livros publicados, está conosco e não tem como a gente, nessa conversa que pauta o nosso programa, eu digo pauta porque o programa é realmente não de perguntas, e sim de um bate-papo, como se diz comumente. Mas, ilustre João Manuel, por que, da onde vem, como iniciou, qual é o sentido
das universidades, não vamos falar no mundo, vamos falar só de Brasil, todas elas, mas vamos falar de Brasil, ter essa tendência, os seus professores, de passar o socialismo para os seus alunos. Por que isso? Bom, o intelectual, normalmente, ele pauta os seus estudos com a finalidade de resolver os problemas humanos. Então, quando ele estuda, ele se baseia em teorias. Teorias, como ele desenvolve também com seus alunos muitas teorias. Então, o socialismo, ele tem um apelo muito grande, porque o objetivo, teoricamente, é resolver os problemas de todos, solucionar todos os problemas, de maneira que a sociedade caminhe por uma senda de felicidade. O objetivo é alcançar a felicidade. Aliás, é um objetivo básico de todas as correntes de pensamento. E o socialismo, ele, claro, teve, a partir tanto do governo do Fernando Henrique Cardoso, com a social-democracia, já uma base muito grande de desenvolvimento de teorias socialistas, o que foi aprofundado no período do Lula como presidente da República. E isso, claro, se considerar 8 anos de um e 12 anos de outro, 8 anos são 16 anos. Mas o Fernando Henrique? Não, 8 anos do Fernando Henrique, 8 anos do Lula são 16 anos. 16 anos. Mais os 4 anos da Dilma são 20 anos. Então são 20 anos de tendências a desenvolver-se dentro dos quadros universitários um discurso ligado ao socialismo. Porque era o discurso da transformação social. Era aquele discurso que dizia que, seguindo aquela linha, se resolveriam os problemas da nação e a nação seria feliz. Só que, na prática, isso não aconteceu. Na prática, não aconteceu. Não por causa em si das teorias, mas por causa dos homens, que são a base dessas teorias. Então, a gente encontrou pelo caminho certas coisas que foram realizadas que produziram coisas muito negativas. Como o caso daquele ataque aos contratos feitos pela Petrobras, em que geraram propinas variadas para membros da própria Petrobras, para membros do governo que liberavam certas coisas para que os contratos acontecessem, como também por parte dos empresários que queriam ganhar, os contratos para enriquecerem mais, transformarem as suas empresas em empresas cada vez maiores. E vejo que isso foi de tal forma profundo que empresas como a Odebrecht não se satisfizeram apenas com o Brasil e passaram a agir no Peru, em vários países, e que hoje estão gerando dentro desses países também toda uma ação de destruição dessas bases que foram criadas, negativas, que também transformaram essas nações em meios de enriquecimento de pessoas, dentro do governo, fora do governo. Então, o que aconteceu? Esse processo todo acabou minando as bases políticas, as bases da teoria política de desenvolvimento social dado pelo socialismo. Quer dizer, a verdade é que foi um governo que tinha um discurso socialista, mas uma prática capitalista.
onde o que se buscava era alimentar-se de fundos econômicos para sustentar o processo político. Que vem assim. Então, isso aí fez um grande mal ao Brasil. 20 Está aí, 20 anos. tá aí todo Um processo aviltado, né? aviltado e um processo jurídico, a Lava Jato, que corre no sentido de cada vez descobrir mais coisas que foram feitas contra a nação, porque em verdade isso foi feito contra a nação e, consequentemente, e contra o povo brasileiro. Exatamente. Entendeu? O povo. Então, vejam como o processo de um governo que se dizia socialista, mas aprofundou certas coisas básicas de um capitalismo feroz, que buscava enriquecer pessoas, sejam elas privadas ou estatais ou grandes empresas, e isso criou um dano muito grande ao Brasil, como criou aqui na volta do Brasil e na África. E em outros países. E na África. Bem pertinho daqui. Mas, professor João Manuel, vamos abrir um pouco mais esse assunto. Eu sempre tenho dito nesse programa, e vou reiterar mais uma vez, que eu não acredito, por exemplo, que pessoas que se completaram com o dinheiro do Brasil e, consequentemente, o dinheiro do povo, o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, tão importante para a construção de uma nação. Eu, obviamente, sou cristão, mas eu não acredito, falando em lei do retorno, que eles não viessem a receber o que estão recebendo. Do ponto de vista de saúde, vem esse pessoal, como é que anda aí? Esse pessoal todo que, vamos abrir assim abertamente a palavra mais correta, roubaram do povo brasileiro e essa armação toda nesse sistema todo que tão bem colocou o professor João Manuel Peio. E eles não poderiam, por exemplo, ficar impune da lei do retorno. E outros que ainda advirão e estão vindo. Estão vindo. Não tem como, não existe como. E tomara que a justiça do retorno, ou a divina, porque a lei dos homens, muitas das vezes, ela não chega naquele que merece o castigo que tem que cumprir por aquele saldo negativo e nefasto que deixou pessoas apodrecendo nos pontos de socorros, no meio de bichos com fraturas expostas, e eles tomando vinho e champanhe internacional lá nos Estados Unidos e em outros países, como se viu. Mas, professor João Manuel, eu disse que eu queria dar uma velada, eu sempre gosto de dar uma pincelada, na minha opinião, bem real, bem franca, bem aberta, porque eu não faço um jornalismo sem opinião. Eu acho que esse estilo de governo social misturado com comunista que teve esses 20 anos, se na verdade esse governo que está aí, um governo centrado, de centro, vamos assim dizer, mas bem voltado para o capitalismo, se desempenhar bem, se der uma avalanche no Brasil, vai custar anos, ou vai demorar anos, melhor dizendo, para que essa turma aí de esquerda e socialismo volte a dirigir o nosso país. Você pensa assim? Bom, o Brasil é um país muito poderoso. Apesar de grande parte da população brasileira não ter ideia desse enorme potencial que o Brasil tem, mas o Brasil é um país de grande potencial e com muito poder. Não poder militar, mas poder econômico. O Brasil hoje é a sétima, oitava, tem o sétimo, oitavo maior PIB do mundo. Ele está na frente de nações que são desenvolvidas e têm uma qualidade de vida bem maior que a do Brasil. Mas o Brasil é um país que tem um potencial para transformar esse PIB num PIB muito maior. Apesar de já ser o oitavo do mundo, tem potencial para transformar num PIB muito maior.
O Brasil precisa de projetos de desenvolvimento na área industrial. Na área agrícola não precisamos, o Brasil tem uma das melhores concepções de produção agrária do mundo dentro do Brasil. O Brasil é imitado, não precisa imitar ninguém nessa área. E nós precisamos fazer o mesmo no processo industrial. Mas tudo vai depender dessa atuação, né? Claro que tudo vai depender de termos um projeto econômico que seja aberto o suficiente para receber recursos internacionais. Porque nós não temos grupos econômicos no Brasil com quantidade de capital para desenvolver a indústria como o Brasil precisa. Dado ao tamanho do Brasil, né? O Brasil tem 207 milhões de habitantes hoje, com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. O Brasil é um continente por si só. E o Brasil é, de todos os países, o que melhor conservou a sua natureza. O Brasil tem... Mesmo prejudicada como tem sido. Apesar de toda a conversa que fazem, e realmente aconteceu, mas o Brasil ainda é o país melhor conservado do mundo. Os que nos criticam são basicamente aqueles que destruíram todas as suas florestas. E hoje, apavorados com o que pode acontecer no futuro, põe os olhos no Brasil e quer que o Brasil resolva as questões do mundo em matéria ambiental. Não é por aí, né? E não é por aí. A África está com problemas também, porque eles derrubaram metade da África, ou mais da metade. Outra metade é de deserto, mas derrubaram quase tudo que encontraram pelo caminho, na sua ânsia de desenvolvimento econômico lá na sua nação. Então, não são nações que têm moral para querer dizer ao Brasil o que deve fazer ou não deve fazer. Nas nossas reservas, né? Nas nossas reservas. Sejam elas as reservas florestais, como sejam elas nas reservas minerais. O Brasil tem o nióbio, tem as maiores jazidas do mundo, quase 90% de um mineral altamente valorizado, e que estão em terras hoje que, pelas leis que foram feitas, não pode ser explorado. Por isso que o mundo inteiro está com os olhos voltados para o Brasil, exatamente porque até dizem aí que o Brasil é o pulmão do mundo, né? O pulmão do mundo, né? Pela sua diversificação. É um exagero isso. É um exagero, é um exagero, mas é uma parte importante. É um bom pedaço. É um bom pedaço disso tudo. Professor João Manuel Peio, professor, advogado, escritor, enfim, homem que está sempre aqui conosco nessa conversa dentro do nosso programa. Mas este programa vai continuar com o professor João Manuel. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Vem aí o guia do autista. Observem os senhores que, infelizmente, as notícias do mundo inteiro dizem que o autismo vem aumentando consideravelmente no mundo e, consequentemente, ano a ano vai aumentar. As literaturas sobre autismo existem e como existem, mas, na verdade, um guia como
proceder, como interagir com um autista na sua residência ou em uma sala de aula, quando ele entra em algum momento de intempestade, ninguém sabe. Isso ninguém sabe. Então, procure se informar, porque já em seguida estará à disposição não só de todos os professores que têm que lidarem com o autista, quer no ensino municipal, quer no ensino estadual, e infelizmente aquela mãe que tem um filho autista. Como interagir em várias e várias situações que acontecem na prática da vida de um autista. Aí você vai saber como agir naquele momento. Valdoir, na verdade é que se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da C Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética e em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos, Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735. É no escritório comercial ou residencial que passamos longas horas do dia. Por isso, planeje bem os móveis e detalhes. O alcance da Desmóvel está além dos móveis de escritório, divisórias e cortinas, que é uma tradição. Chegando na sua residência,
nos móveis sob medida. Dismóvel Máquinas e Móveis para Escritório. 7 de setembro, 264, fone 3227-3035. O Shopping dos Biquínis está no mercado há 20 anos e desde sempre foi referência em moda praia, agregando qualidade, conforto e beleza ao seu dia a dia. Venha nos visitar na Galeria Central, loja 106, bem ali no calçadão da Andrade Neves, e garanta looks incríveis para seu verão. Temos várias opções de biquínis, suquínis, maiôs e plus size. Shopping dos Biquínis. Dr. João Manuel Peio, advogado, escritor, historiador. Gosto de salientar um dos exemplares e competentes diretores do nosso IFSU, antiga Escola Técnica Federal de Pelotas, que muito orgulha a nossa cidade e que derramou pelo mundo inteiro grandes profissionais. Ainda conversava com um jornalista semana passada e dizia: quem teve a base na antiga Escola Técnica e até mesmo hoje no IFSU é uma base fortíssima através dos seus cursos técnicos. Eu já visto que naquela época, esse não é a pauta do nosso programa, mas eu gosto muito de pontilhar aquelas pessoas que dirigiram entidades de tamanha envergadura e importância na nossa cidade. Eu digo, já visto que hoje existem em países desenvolvidos engenheiros, enfim, quiçá até cientistas que tiveram a iniciação no nosso IFSU, antiga Escola Técnica Federal de Pelotas. E João Manuel Peio foi um dos dinâmicos, competentes, em outros tempos, que o ensino ainda era mais puxado, diretores da Escola Técnica Federal de Pelotas, ou como queiram, o IFSU. Mas o assunto não é esse. Isso aqui eu gostaria de mencionar, porque eu sempre tenho como princípio jornalístico neste programa de enaltecer as nossas pessoas que fizeram, que são, enfim, né? E eu não posso deixar de reconhecer o trabalho que esse meu convidado de hoje e de outros tantos programas efetuou como diretor da Escola Técnica Federal de Pelotas. Vamos lá para o Bolsonaro. E aí? E o Bolsonaro vai sair do chão ou não? Tomara que saia. Há um conjunto de ministros muito capacitados, com condição de fazer nas suas pastas aquilo que tem que ser feito. A questão é que eles devem ter liberdade de fazer aquilo para os quais estão perfeitamente adequados. Mas o Bolsonaro tem cometido alguns pequenos erros. Poderia não cometer, né? Poderia. Se tivesse um pouquinho mais de cuidado. Esse caso lá no Ministério das Relações Exteriores, que dia 2 ele nomeou uma pessoa para um cargo que tinha que ver com as relações econômicas do Brasil com outras nações e que tinha deficiências, inclusive parece, pelo que eu li, no domínio da língua inglesa, que para o cargo é fundamental. Fatal. É fundamental. Então, o ministro, quando viu isso, resolveu tirá-lo daquele lugar. Aí ele disse que quem tinha nomeado era o presidente, não o ministro. Aí o presidente, posteriormente, teve que destituí-lo do cargo. Ora, com 10 dias de governo, né, praticamente, alguma coisa muito ruim. E esse não foi o único problema. Tem outros pequenos problemas que também surgiram por assodamento. Me parece que porque o governo não está ouvindo o sistema de inteligência, o setor de inteligência, que é uma das saídas para o governante pedir informações sobre quem
é indicado e foi indicado pelo partido dele, pelo PSL. Sim. Né? Mas não custa nada pedir ao sistema de inteligência que faça um levantamento das condições se o indivíduo é adequado para aquele cargo. Não é se é isso ou aquilo, não. Se é adequado para o cargo ao qual estão pleiteando para ele. Eu não sou contra que o partido dele peça um cargo para alguém. O mérito não é esse. Não é esse. O mérito é indicar pessoa qualificada para o cargo correspondente. Tendo um trabalho de inteligência, né, à disposição. Todo um setor, né, da ABIN, né, que trabalha nisso, que pode fazer o levantamento e dizer, olha, o homem entende disso, entende daquilo, mas é pouco entendido nisso, não fala direito inglês, etc, etc, etc. Daí o presidente tomar a decisão que quiser tomar, mas ele estará perfeitamente informado das condições de quem lhe foi indicado. Então, é um assodamento, é querer correr para ter uma decisão sobre algo que podia esperar mais 4, 5 dias para ver a nomeação. Mas esse isso aí, tipo de procedimento leva um desgaste completamente desnecessário. Na verdade, o âmago da questão é esse. Por detalhezinhos pequenos, ele se desgasta sem necessidade. E não foi o primeiro. Não foi o primeiro? Já houve outros. Sim. Né? Mas então, de resto, o que o amigo poderia dizer aos nossos telespectadores? Os objetivos do governo, que estão sendo perseguidos pelo Ministério da Economia, né? Eu acho que são perfeitos. São perfeitos. O Brasil precisa desenvolver-se economicamente. O Brasil precisa criar as bases para que o setor industrial cresça. Porque o setor industrial, ele, além de gerar empregos, ele é que produz riqueza. Porque o setor industrial é que pega o minério, que pega a madeira, e transforma num bem. Esse bem tem um valor agregado muito grande. Isso é riqueza. E principalmente quando vende para o exterior, são divisas do outro país que entram no nosso país, que fortalecem a nossa economia. Então, há necessidade de que se tenha uma visão clara disso, e o nosso Ministério da Economia tem. O ministro que está lá, apesar de falar em todos os dias que ele é um liberal, ele está no caminho certo. Ele está propondo coisas necessárias para o país. Lá o Moro também está fazendo a sua parte. E há outros ministros que compõem que também estão fazendo a sua parte. Não podemos atrapalhar. Exatamente. E essas pequenas coisas atrapalham politicamente. Porque a mídia está aí de olho para escandalizar, né? Tem, e está certo, ela tem que fazer isso mesmo. É o papel. É o papel. Ninguém pode reclamar do jornalista, porque ele está no papel dele. Sim. O governo é que não pode abrir as brechas para ser cobrado. Então, há os instrumentos para isso. E o Bolsonaro tem que abrir os olhos. Ele tem um monte de gente adequada. O general Heleno pode dizer para ele que fale antes com o general Heleno. Acho que até o general Heleno está ali para isso, bastante para isso, né? E já teve até que fazer algumas correções ao que o presidente falou. Né? Quer dizer, fica muito chato isso. Não há necessidade de ter correções. Recompor o uma ministro situação. da Casa Civil já chegou publicamente dizer, não, o ministro se enganou. Não pode. O presidente se enganou. Né? Então, isso não pode acontecer. Ele que fale antes, pergunte antes, sim. Reúna as pessoas, estou com ideia de fazer isso. Bom, mas vamos enfim torcer que este governo, independente
de preferências partidárias. Aqui termina tudo porque o presidente é presidente do Brasil, é presidente de todos. Lamentavelmente... Mas ele vai aprender. Quando se fala... vai aprender. Quando se fala em política partidária, isso não funciona muito. Mas ele é o presidente de todos, vamos torcer que o nosso país saia finalmente dessa miséria, desse massacre financeiro, econômico, político, enfim, que atravessou durante 20 anos. Professor João Manuel, como sempre, um grande abraço, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Almejo a todos vocês que Deus seja hóspede constante em todos os lares. E o programa terminou. Voltaremos na próxima semana. Até lá.